o mestre Roque, acho que dispensa a apresentação. A galera aí já conhece ele. Eu convidei bastante gente para a live. Quem não conhece, já tem mais de 20 anos também, né? Mais de 25 anos, se for contar, né, mestre? De bonsai. Profissional, 26. Olha aí, 26 anos só de profissional. O meu entendimento, e é uma luta que eu tenho, é uma bandeira que eu carrego, é exatamente na questão da escolha do material. A escolha do material para fazer bonsai é determinante no resultado que você vai ter. Eu brinco que 80% do trabalho é a escolha. Um material de partida fraco, dificilmente você terá um bonsai bom em pouco tempo. Pouco tempo, falo, 3 anos, 4 anos. Então, é um ponto que eu acho importante você colocar, trabalhar com mudinha. Comercialmente é mais viável, é mais fácil, você não consegue muda boa, material para você conseguir, é muito tempo de dedicação, ou você tem que investir muita grana. Então, uma coisa que eu acho que é determinante é isso. Agora, quem o faz, de certa forma, consciente ou não, está fazendo um trabalho que é meio que começar errado para depois ter que referir. Entendeu? Então, eu acho que se você começa certo, é uma questão, é um ponto de vista pessoal meu. Não é um ponto de vista geral. Então, é particular, é de cada um. Aí eu acho melhor para você ter esse tipo de pergunta, você tem que perguntar para a pessoa mesmo. Às vezes ele vai falar, é o material que eu tenho para trabalhar. Se é o material que eu tenho para trabalhar, ele não tem outra coisa, no meu ponto de vista, é melhor trabalhar material ruim do que não trabalhar nada. Entendeu? Não, claro. Porque tem um ponto de vista que a gente fala, Diogo, é o seguinte, a gente que é profissional de bonsai, que trabalha com bonsai profissional, a gente tem a obrigação no meu ponto de vista, de buscar sempre conhecimento, de estar sempre aprimorando e de tentar fazer o nosso melhor e tentar passar para o público o nosso melhor. Porque é esse o nosso compromisso ético com a arte. Agora, isso falando do ponto de vista técnico. Agora, o bonsai tem uma parte artística, técnica, e tem uma outra parte que é filosófica. E essa parte filosófica, independente do nível de material, se o material é bom, se o material é ruim, se é mudinha, se não é, se você está cuidando dela, se você está interagindo, se você está se comprometendo, é válido, está valendo. Por quê? Mesmo que não esteja material top de exposição, mas você está trabalhando um material que está te ajudando a alma, que está fazendo uma higiene mental, que está te conectando com a natureza e, com certeza, está te conectando também com Deus, entendeu? Então, falou nessa questão do filosófico, ele é mais para a pessoa, né? Ele trabalha mais a pessoa, por estar em contato com a natureza e tal. O foco não seria muito a árvore, a arte em si, né? É mais por uma satisfação. Pessoal, independente do material, ele vai te beneficiar, vai te fazer bem do mesmo jeito. Você vai conseguir higiene mental, você vai conseguir um momento de vazio positivo, você vai conseguir um momento de contemplação ali. Então é um momento que você larga tudo, higiene mental mesmo, você não tem nem que ver, entendeu? É válido. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, infelizmente, é fraco, é um pecado, porque coloca as pessoas num rumo, no mínimo, equivocado, entendeu? Sim, entendi. Outra questão também, assim, questão de material, nós temos uma área muito grande no Brasil, né? E essa área, toda ela ainda foi explorada em relação a Yamadori, né? No Vietnã, por exemplo, acho que eles já mapearam cada metro quadrado de lá, e em questão de Yamadori, né? Nós temos muita coisa aqui ainda para coletar. Esta planta aí atrás é uma jabuticabeira de Yamadori. Isso. Quanto tempo que ela tem de coletada? 3 anos. 3 anos de coletada. 3 anos, tá me ouvindo, Diogo? Tô ouvindo, 3 anos de... É que eu tô vendo um comentário aqui, tem um amigo nosso falando aqui, ó. Perfeita essa colocação filosófica da arte. Fala, Diogo. Logo, logo você também estará... Cadê? Eu tô meio... Essa tela tá aqui meio ruim.
Logo, logo você também estará falando com as árvores. Eu já falo com as árvores, amigo. Ó, a jabuticabeira do rock, ela tem 3 anos lá, ó, de coletada. Ele utilizou ela numa aula hoje à tarde. Para quem não sabe aí, está participando, o Mestre Rock está dando aula online também, tá? Pode entrar aí no Instagram dele, depois no particular, e conversar com ele a respeito disso. Toda semana tem várias aulas online aí, de vários temas diferentes para a galera que quer aprender. Essa jabuticaba aí tem 3 anos de coletada, então. 3 anos. Legal, legal. Então. Tá, mas espera aí, ela tem 3 anos de coletado, ela é 3 anos de maturação, então. Não, o negócio é o seguinte, na realidade, coletou, fiz uma poda, trouxe. Ela maturou um pouquinho, esperou com 1 ano, eu peguei e... Obrigado aí, Ulisses. Eu peguei e podei. Dei uma reduzida nela, que foi essa poda que ela brotou agora. Essa brotação que está aqui é uma brotação de 1 ano. Estava maior, eu fiz uma limpeza nela, ela estava mais cheia. Olha o chão aqui, para vocês terem ideia do que saiu dela, olha. O tanto de coisa que saiu dela do chão aqui. Muita coisa, hein? Copa estava grande. Tava densa. Então, na realidade, foi 1 ano de espera para eu fazer essa poda e depois mais 1 ano essa evolução dela, 1 ano e meio mais ou menos. Aí agora eu fiz essa seleção, os galhos já estão numa bitola até relativamente boa, não sei se dá para ver aí. E o que acontece? Aqui agora eu vou defolhar, eu fiz uma poda que hoje a aula que eu usei essa árvore para exemplificar, foi uma aula de poda de seleção. O que tira, o que fica, e qual que é o propósito, qual que é a proposta na hora de fazer esse tipo de trabalho. Aqui agora eu vou defolhar e aramar. Aí eu vou arrumar os patamares, vai ficar bem interessante, vai ficar bem adiantada a copa. Aí é só encher agora e montar os patamares, ela está pronta. Beleza? Vou entrar aqui de novo. E, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar aí? Ó, quem tiver alguma pergunta, manda aí por escrito que a gente tem o maior prazer em responder. Fiquem à vontade. Bonsaístas brasileiros devem priorizar as nossas nativas, pois temos acesso a materiais exuberantes, ao passo que coníferas e juníperos poucos têm ou terão acesso a bons materiais. Mozart Soldum. Aproveitando um gancho aí na colocação do Moza, é o seguinte, o Moza é um cara que é do Nordeste, ele está lá no berço das espinosas, material top que ele tem ali, e ele sabe bem isso aí, que é essa realidade do material brasileiro. Eu acho que, na realidade, a gente não conhece 5% do que a gente tem de material bom no Brasil para trabalhar para bonsai. O Brasil, nós brasileiros, nós temos, para quem curte Eriano Suassuna aí, ó, é a síndrome do vira-lata, né? A gente tem sempre o hábito de valorizar muito o material de fora. O material, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, tento direcionar o meu cultivo para árvores nativas. A jabuticabeira, eu tive acesso a essa espécie. É uma espécie nativa aqui de Minas, é a Miciaria jaboticaba. Não tô vendo, eu estou falando aqui, não consigo ler. Depois você lê aí, Joe, que eu não consigo. Eu tô Beleza, tranquilo. Você anota as perguntas aí que traz para o pessoal. E, na realidade, a proposta que eu falo, a chamada que eu falo, aproveitando o gancho das palavras do Mozart, valorizem o nosso material, procurem, pesquisem, experimentem, fiquem atentos, vão mais ao mato, vão mais à mata, entendeu? Com o olhar mais crítico, buscando, tentando achar, tentando ver material. O Yamadori é uma ação que eu não recomendo, não recomendo ele aleatório ou predatório. O Nordeste, no meu ponto de vista, é privilegiado em termos de material.
porque a caatinga é uma fonte de material maravilhosa. Hoje, na minha aula de à tarde, eu mostrei uma jurema preta, que eu peguei no Nordeste. É um material que é mato lá, perto de Salvador, tem arrodo, nego não dá valor, você vê pouquíssimo bonsai dessa espécie, e é uma espécie tão generosa, muito boa, entendeu? Então, meu recado é esse. A ideia sua aí, moça, é isso mesmo, cara. Valorizar o material nosso, priorizar, igual a gente está com essa campanha aí, por causa da quarentena, por causa desses problemas econômicos todos que a gente terá aí no turismo. Quem for viajar, ao invés de viajar para fora, viaje para dentro do Brasil, gaste seu dinheiro aqui, e com material também. Se der para você investir em material brasileiro, poxa, invista. Tem muita gente aí que está na luta, que está batalhando, que está começando, que está precisando do seu apoio. E eu acho que a valorização do material nosso é o único caminho para a gente ter material top para bonsai. É o caminho mais curto. Sim, sim. Sobre a questão de Yamadori, a gente também não vai só para a natureza para poder coletar. A gente tem que ter também a observação das árvores, do comportamento delas, também é muito importante, né? Então, você pode dizer, eu não vou fazer o Yamadori de qualquer forma, mas eu vou lá passear, dar uma volta, olhar o que a gente tem, olhar o comportamento das árvores, para a gente poder reproduzir ela em escala menor. E ao coletar alguma coisa, você pode estar deixando uma ou duas mudas no lugar. Você faz a muda em casa, no copinho descartável. Quando você for lá, joga sementes, leva lá algumas sementes, espalha essas sementes no chão. Também é viável, né? Outra dúvida da galera aí, que quando a gente faz Yamadori, se a gente planta na areia. Sim, aqui eu planto na areia. Acho que o mestre tem uma areia lá melhor que a minha aqui. A minha areia é muito fina e ele utiliza uma areia que parece com areia de filtro de piscina, né? Uma mais grossinha. Isso, ela é mais grossa. Para recuperação das plantas, né? Ela fica só um tempo. Algumas plantas é até indicado o cultivo na areia, né? O Uro Bonsai está perguntando aqui, ó. Boa noite. Para o Rio de Janeiro, qual seria a melhor matéria orgânica para misturar ao substrato, para poder manter um pouco mais a umidade sem causar danos, por não poder regar várias vezes no dia? Cara, é o seguinte, eu acho que pode usar algum paliativo de matéria orgânica que eu uso. Normalmente eu uso ou casca de pinos triturada, ou serragem, aquela limalha, que é a serragem da plana. A serragem é da serra. Limalha é quando tem a plana que dá aquela serragem grossa. Chama-se limalha. Eu uso ou casca de pinos, ou limalha, ou folha. Eu tenho um monte de folha com galho que eu pico para detonar e eu uso isso. Entendeu? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui por cima no substrato. Isso daí que o Diogo está mostrando é um ótimo paliativo para quem tem problema de secar muito. Fazer uma camada, cobrir o solo com ou esfagno, ou esse material que ele colocou, que é a limalha aí, ó, em cima, ou esfagno, ou musgo, mas você cobrir, não deixar o substrato sem uma cobertura de folha, ou de musgo, ou de esfagno, porque isso aí faz perder água. Se você faz uma cobertura de musgo, que seja, já vai segurar bem, já vai dar uma controlada para secar menos. A questão de cobrir a camada superficial, além de segurar a umidade, ela também serve como um bloqueio térmico, para não esquentar o substrato, e uma fonte de alimento também ali para os micro-organismos, né? O mestre tem falado muito a respeito disso, e a gente usa tanto micro-organismo como adubação orgânica, a gente não usa químico. Eu aprendi a não usar o químico com ele. Então, meu cultivo aqui, tanto em vaso como no chão, é só adubação orgânica, não tem nada de químico. E uma coisa que ele falou numa aula agora passada é sobre floração, que com adubo orgânico, me corrija se eu estiver errado, mestre, com adubo orgânico, a planta dá mais flores do que com adubo químico, correto? A floração é mais intensa. Não, na realidade não é que dá mais. Eu acho que é mais consistente. Com o adubo orgânico, você tem uma consistência. E aí, por exemplo, você pode conseguir com o químico uma floração absurda se você faz uma adubação direcionada com os sais minerais que são determinados para a floração, que é o fósforo e potássio menos nitrogênio. Só que é fake. É uma floração, uma frutificação que custa caro para a árvore. Quando você tem o orgânico,
você tem um equilíbrio, você trabalha com uma parte mais equilibrada. A árvore ela fica mais natural, ela fica com mais consistência, a floração ela vai ser regular, entendeu? Então, eu acho que ela fica mais real. Pode ser que não dê mais, mas ela vai sofrer menos, a recuperação vai ser melhor, entendeu? E vai ter mais regularidade. Normalmente, com químico, é comum você ter uma floração absurda, uma frutificação absurda num ano. No outro ano, é normal que ela frutifique e floresça menos. Com o orgânico, você consegue esses picos, amenizar esses picos. Você não fica tão oscilando. Ela fica mais homogênea a linha. Entendi. Beleza? Esse ano eu tive... Então, ô mestre, esse ano eu tive 3 florações fantásticas de Caliana spinosa, só com adubação orgânica. Elas estão no chão e o solo delas, quando retira a primeira camada de folha, tá branco, branco, branco de micro-organismo. Parece que tá cheio de algodão, né? E eu fiz até um vídeo e coloquei no YouTube, tá? As plantas fantásticas em floração. Na realidade, o que acontece? A adubação orgânica é a natural. A química, ela nasceu, a adubação química, ela começou, não tem muito tempo, foi da Revolução Industrial para cá, foi a partir do momento que a agricultura tomou um porte meio que industrial mesmo, entendeu? Então, a adubação orgânica, a adubação química, principalmente para a lavoura, o que você vai conseguir com ela? Você vai conseguir produtividade pontual, principalmente em culturas que são cíclicas. O arroz nasce, cresce, dá semente e morre. O feijão nasce, cresce, dá semente e morre. A soja nasce, cresce, dá semente e morre. Então, a adubação orgânica, ela é como sempre foi na natureza até surgir o químico há alguns anos atrás. Então, não tem espécie que não aceita, é o recomendado para todas. E o que acontece? O que tem o esquema de químico? O que pega? Que é importante todo mundo ter consciência. Quando a gente fala de adubos químicos, nós estamos falando de sais minerais. São sais. Quando você coloca um sal mineral no seu vaso, você aduba com um sal mineral no seu vaso, o que você está fazendo? Você está deixando o seu solo repleto de sais minerais. Isso daí vai trazer o quê? Vai matar, vai esterilizar toda a vida. Micro-organismos, fungos, micorrízas, actomicetos, bactérias, eles vão morrer porque eles não conseguem viver nesse sal. É a mesma coisa do sal na nossa carne. Quando a gente coloca o sal na carne, para que é? É para ela não apodrecer, para ela durar mais tempo. Então, toda vez que você usa um químico no vaso, você está matando a biologia do vaso. A adubação orgânica, a agricultura sintrópica, ela é baseada, a base, o esqueleto, a coluna dorsal do cultivo orgânico são os micro-organismos. É a biologia do vaso. Se você tem uma boa biologia, a sua árvore não vai adoecer. Se você tem uma boa biologia, você vai precisar colocar menos adubo. Se você tem uma biologia, a sua árvore vai produzir mais, vai florescer mais, vai frutificar mais e vai ficar sempre muito top de beleza. Então, o segredo todo está em uma boa biologia. Adubo químico é sinal de matar a biologia. Então, para toda espécie, para qualquer espécie, o que eu recomendo é a adubação orgânica. Quando eu migrei para a adubação orgânica, que a adubação ocidental do bonsai era muito no adubo químico, quem é que não conhece o osmocote, que é um adubo de liberação lenta? Quando eu migrei para o orgânico, eu demorei, os meus vasos, as minhas árvores, demorou aí 1 ano, 2 anos para desintoxicar total, para entrar no esquema. Eu já estou há 6 anos que eu estou nesse processo. Hoje, o meu viveiro aqui é a saúde que eu sempre almejei com árvores, com as espécies. Hoje eu tenho. Eu sempre buscava isso e não tinha. Com química eu não tinha isso. Eu tinha muito problema de doença, muito pulgão, muito fungo. E hoje eu não tenho mais nada. E não uso nada de agrotóxico, não uso nada de químico. E outra coisa, eu fiz isso, o que me levou para a agricultura orgânica foi uma palestra do Ernest Coast. Quem quiser procurar ele no YouTube, tem vários vídeos.
é o pai da agrofloresta no Brasil. E quando eu o conheci, mudou completamente a minha visão com relação a esse assunto. E na sequência, aconteceu o seguinte também. Eu linkei com o Japão. Observem que no mercado de bonsai no Japão, você não vê adubo químico nenhum. O que você vê são adubos orgânicos. Biogold, Green King, tem vários adubos orgânicos japoneses que eles exportam para o mundo inteiro e você não vê nenhum adubo químico. E esses bonsai japoneses, a maioria deles é totalmente orgânico o cultivo, entendeu? Quando eu fiz esse link, eu falei, opa, aqui é o caminho. A cada dia que passa, eu fico mais encantado. A adubação mesmo enquanto informação, sim. Gente, é o seguinte, o pessoal associa muito a adubação para planta em formação diferente para planta que já está formada. Ótima pergunta quem colocou isso. Se você localizar aí, na realidade, o grande lance entre crescimento na época de formação é o manejo. Por exemplo, se eu quero que um galho engrosse, eu deixo ele crescer, eu não podo. Se eu podar, a árvore, ela produz, na fotossíntese, ela produz amido, açúcar, né? Então, aquela parte apical, que normalmente é de cor diferente da árvore, ali é produzida a auxina, que é o hormônio de crescimento da planta. Se você está sempre cortando a ponta, você está tirando o hormônio de crescimento dela, ou seja, você está freando o crescimento dela, ela vai crescer menos e vai engrossar menos. Então, árvore em formação, o que é que vai ser importante? Vai ser importante o manejo e não a adubação. A adubação é regular para todas. Qualquer espécie, qualquer uma, você vai ter o mesmo padrão de adubação, entendeu? O que vai variar? Ela vai pegar de acordo com a demanda dela. O grande lance do orgânico é esse. Se você aduba com orgânico e disponibiliza uma boa biologia no seu vaso, cultiva essa biologia no seu vaso. Como que eu cultivo biologia no vaso? Um substrato bem aerado e o uso de agentes, tipo bocache, cerveja, a solução de EM5, são agentes que vão favorecer a adubação orgânica e que vai favorecer a biologia do seu vaso. Os bocaches, se você coloca Thai-Gold ou Ikimono, ou o Biogold, esses adubos também vão melhorar a biologia do seu vaso. Entendeu? Se você cuida da biologia, você cuida do manejo, a adubação, tanto em árvores de formação quanto em árvores já prontas, é a mesma. Isso diferencia muito do químico. O químico não. O químico você precisaria ter um manejo diferente. Árvores muito formadas diminuem o nitrogênio, plantas que estão em formação se aumenta o nitrogênio. Mas eu nem, para te falar a verdade, nem recomendo. Não é o que eu recomendo. O que eu recomendo, do fundo do coração, é que acabasse com o mercado de química. Teve uma colocação aí que alguém colocou aí que química é igual a indústria. É exatamente isso. Pode falar, Diogo. Vamos, respostas rápidas aqui para umas perguntas atrasadas. Jurema é piteco? É do grupo. É sovaco e axila. Pode ser usado uma navalha de qualquer madeira? De preferência, madeira mais velha, madeira que não é imunizada, madeira que não tem tratamento. Madeira que é imunizada, de jeito nenhum. Aquelas que recebem veneno, igual eucalipto imunizado, de jeito nenhum, porque é um veneno que eles colocam na madeira para ele não decompor. Então, de jeito nenhum que usa coisa imunizada. Eu gosto de pegar de madeira de lei, IP, essas madeiras mais nobres. Eu tenho sorte que perto da minha casa tem uma serraria que só trabalha com essas madeiras tops, eu pego lá, não tem erro. EM5 é diferente do EM? Não, é o seguinte, EM5 e EM4 é a mesma coisa. EM4 nos Estados Unidos, EM5 na Europa. O que quer dizer EM5? Eficiente micro-organismos, do inglês, né, que é micro-organismos eficientes. 5, porque actomicetos, leveduras, fungos, bactérias fotossintetizantes e bactérias produtoras de ácido lático.
Na Europa eles consideram assim. Nos Estados Unidos eles consideram bactéria um grupo só. E o pessoal fala EM porque é uma abreviação. EM, micro-organismos eficientes, que está relacionado a eles. Pessoal, quando a gente fala de maravalha, a galera tem que tomar cuidado para não usar de MDF, tá? MDF é venenoso. Se vocês forem em algum lugar, pergunte se é de MDF. Se for MDF, não leve, não use. Vai matar tua planta aí. É madeira mesmo, tá? Evite o uso de coisa que tem veneno, porque vai matar a biologia. Uma outra questão também é quando se mexe com eucalipto tratado. Também não é legal. Eucalipto imunizado de jeito nenhum. E mesmo quem for, por exemplo, se tem lareira em casa ou vai fazer uma fogueira, não são madeiras boas para fogueira, porque a fumaça é muito tóxica, principalmente em lareira. Não serve nem para fogo. Mestre, agora eu tenho uma pergunta minha. Nós temos vários tipos de piteco. Vou falar piteco, que é o nome popular, né? Nós temos o torto, o dumoso, um dulce, a jurema branca, e assim vai. Tem pelo menos uns 9 tipos aí. De todos esses pitecos, quais são, assim, os melhores para se trabalhar? Esse grupo grande, ele é muito parecido botanicamente. Ainda mais se é o da sua região, é igual aqui, eu estou próximo do Rio, eu tenho muito aqui, esse que é nativo do Rio. Tem um ou outro de Salvador, essa jurema preta, ela não é um piteco. Mas tem umas variações, porque é nome popular, nome científico. Então é interessante a gente trabalhar mais consciente com popular, entendeu? Por exemplo, o Cobroleu com torto. É o piteco que a gente tem aqui, que é o do Rio, né? Tem o dulce, tem muito aí no Nordeste, o Salvador mesmo tem muito. Então, na realidade, são muito similares. É procurar informação, até mesmo o tataré, o Samuel está falando, o Daniel está falando ali que tem um tataré lá. Bonsai arte. Mesmo aqui no Rio, aqui em BH, ele não vai bem. Por quê? Você pega um daí de Salvador e traz para cá, a umidade do ar é muito diferente, a temperatura é muito diferente. Então, tem essa questão aí de adaptação. Eu recomendo o da sua região. Vá no da sua região. Aqui, na verdade, aqui na região é difícil encontrar, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Passou maricá, mimosa bimucronata. É uma espécie com vida longa? Eu acho que não conheço. Maricá. Uro Bonsai que está perguntando. Também não conheço, não. Se eu não me engano, o maricá, eu não conheço. Eu não posso te falar que eu não conheço. Eu não tenho experiência. Me manda no zap, que às vezes eu consigo pesquisar aqui e te falo, que às vezes eu conheço com outro nome. Me manda no zap aí a mensagem que eu olho para ti. Maior prazer. Mestre, tem uma pergunta aqui interessante, ó. Se os bocashi líquido ou farelado, se eles implementam EMs se eles implementam... Ó, vou ler a pergunta aqui, ó. Sim, tanto o líquido, se você usar o EM líquido, ou o bocashi, esse da Igreja Messiânica, o bocashi caseiro, o Thai Gold, o Ikimono, o Biogold, Green King, todos esses implementam sim, todos esses vão melhorar a sua biologia. E a água da torneira, o pessoal tem água tratada, ela vem com cloro, ele acaba matando essa biologia? Não, o cloro é muito volátil, no regar mesmo não chega cloro nenhum. E se você quiser, por excesso de cuidado, ter um recipiente, um balde d'água que você usa para molhar, melhor ainda, que uma noite o cloro todo evaporou. Mas mesmo da mangueira, o cloro não é prejudicial. Eu acho que a atenção com a água, o pessoal tem que ter, é com relação a calcário. Quem é do Rio de Janeiro mesmo, o pessoal vê muito problema de dar chega a dar uma mancha branca no vaso, dar uma mancha branca na casca da árvore, que é porque é o excesso de calcário na água. Esse calcário atrapalha muito mais do que o cloro. O cloro não é problema. Tive muito esse problema aqui em Cuiabá, com água, muito carbonato de cálcio. Isso. A galera tá entrando aí, tem mais gente nova, pessoal manda pergunta aí, aproveita. Quem quiser saber alguma coisa.
para quem está entrando aí e não sabe, o Mestre Rock está dando cursos online, tá? Tem as publicações dele que tem o WhatsApp e também tem o Instagram dele que você pode conseguir informação por lá. Olha aqui, alguém falou do chorume. Biofertilizante, chorume. Chorume 1/10. É muito ácido na solução de 1/10? Eu gosto de usar 1/100. Eu já vi muito, mas vai depender muito do seu adubo, como que tá a concentração do seu chorume. Mas adubação orgânica, cara, é melhor você ir com pouco. Então, eu usaria 1/100. 10 ml, 1 litro d'água é o que eu recomendo. Com exceção da cerveja. A cerveja pode ser pura. Cerveja pode ser pura? É melhor, né? Cerveja sem ser industrializada, porque industrializada é pasteurizada, então eles matam boa parte da biologia dela. Um macete é você pegar a cerveja e deixá-la estragar. Deixa ela num recipiente. Eu tenho aqui, ó. Isso daqui é um pote que eu jogo cerveja que vai sobrando no copo, eu vou jogando aqui e deixo ela estragar. Chega a dar uma nata, se vocês verem branquinho aqui, ó, é uma capa de bactéria, é uma nata de bactéria que dá. Essa daqui tá perfeita, é velha, toda cerveja que sobra no copo, sobrou na garrafa, eu jogo aqui. E às vezes, quando tá pronto, eu pego cerveja ruim, cerveja vagabunda, barata, e dou uma incrementada aqui também. Mas em relação à cerveja, o ideal seria que ela fosse puro malte também ou não tem nada a ver? Com a fermentação de milho não atrapalha nada? Não, né? Não, porque o puro malte, a questão do puro malte é sabor. Aqui a gente não quer sabor, aqui a gente quer comida, é amido. Fala, Bocão! Beleza, cara? Acabei de ver que o Bocão entrou aqui. Grande amigo, grande irmão. Ó, Paulo Miranda do Ceará está perguntando aqui sobre substrato. Qual é o melhor substrato para manter as plantas dele lá no Ceará? Né? Eu acho que quando pergunta assim, quer saber sobre umidade no substrato, né? Não, cara, acontece o seguinte, o pessoal tem muito preconceito com o caco de telha, com o pedrisco, deles reter pouca umidade. Gente, é o seguinte, o caco de telha, ele pode dar um pouco de trabalho no início, enquanto a árvore não desenvolveu a galeria de raiz. A partir do momento que ela está com a galeria de raiz tomada conta no vaso, ela vai reter água igual a terra. Então não precisa preocupar. Se o seu vaso está secando muito, você tem várias coisas que você pode fazer. Fazer uma cobertura de folha, fazer uma cobertura de musgo, colocar o vaso dentro de um vaso maior e preencher de folha ou de serragem. Isso tudo vai ajudar no início, porque o problema do caco de telha é só nos 3 primeiros meses. Depois ele vai reter água igual. E o que eu recomendo, a questão do substrato, o substrato ele tem 2 funções principais. Desenvolve... Fala, Cabreira! Abração, meu velho! O substrato principal, o que é? Desenvolvimento de raiz, tá? E biologia. Para biologia, você tem que ter ar. Por isso que a terra não é muito bom, porque a terra, partículas muito finas, se compactam, formam um bloco, não desenvolve biologia no meio ali. São os EMs. O substrato é feito para o EM e para a raiz fina. Então, tanto no Ceará quanto aqui, se está problema com secar muito, a areia seca menos do que o caco de telha. Então, eu te recomendo ou o caco de telha com 10, 15% de matéria orgânica, ou areia. Aquela areia de filtro é perfeita, aquela que eles usam para filtro de piscina. Você consegue comprar no Brasil inteiro. Ela é perfeita. Beleza? Espero que tenha sido útil aí a resposta. Mestre, uma coisa que eu acho legal é que quando ela é replantada, ela pode ser colocada em um local, ou até mesmo no chão, e coberto o vaso todo com folha também, né? Dá para cobrir. Sim, deixar ela ali recuperando, depois você tira e põe na prateleira. Né? Que é depois de uns 2, 3 meses. Principalmente as árvores grandes, todas cobertas. Mais alguma Olha pergunta aí? Vai mandando. O Mozart está perguntando se a cerveja lá de Teresina é boa, mofadinha. Boa! Boa! Bruno do Rio de Janeiro, estamos em um bom período para poda drástica e coleta? Não. A gente está num período de deixar... Período bom
para poda drástica e coleta, primavera e verão. Eu gosto de meio da primavera para o verão. Agora o outono já é um período que já é mais complicado, que o dia já passa a ser menor, o metabolismo cai muito, baixa muito o metabolismo das árvores, então não é uma boa hora para isso não. Agora é uma hora de cuidar da adubação, é muito importante. A adubação outonal é a adubação mais importante do ano, não sei se vocês sabem disso. A floração e frutificação do ano vai ser proporcional à floração e frutificação da primavera, vai ser proporcional a como que ela foi adubada no outono. Então, a adubação outonal é a adubação mais importante para a árvore. Beleza? Uhum. Fotocorpografias, acho que é isso. Areia comprada em depósito de construção, tem que peneirar para tirar grãos finos. Eu acho que difícil, ela já é fina, né? Não, depende. Material de construção dá para comprar. Gente, o seguinte, um macete aqui para vocês aí, ó, por exemplo, se tem uma obra perto da sua casa, e se eles estão naquela hora do reboco, eles peneiram e tiram os grãozinhos, 2, 3 milímetros mais ou menos. Esses grãozinhos são perfeitos para usar. Então você vai e pega para o Nordeste também, para qualquer região, gente. Isso ali eu tenho experiência. O Rio de Janeiro é muito quente, Ji-Paraná é muito quente, Cuiabá é muito quente, Salvador, são lugares que são quentes e eu tenho experiência. Eu posso afirmar para vocês, não muda. Não muda. Muda a atenção que vocês têm que dar. Então o substrato, ele não é preocupado, não tem o foco no substrato em retenção de água. O foco no substrato é biologia e desenvolvimento capilar. O trato, aí dependendo da sua região, você vai ter que se adaptar. E é importante isso, que a gente se adapte à árvore. Ela toca a música, a gente dança a música dela. É importante a gente se colocar no nosso lugar, entendeu? Vamos nos colocar no nosso lugar e passar a ser observador e ter a humildade de aprender. Se você quer que ela entre no seu esquema, não é um bom caminho. Não é um caminho que eu recomendo, não é um caminho que eu sugiro. O caminho que eu sugiro é entre no esquema dela. Aprenda. Porque é aí que entra uma frase muito linda do John Naka. É que o bonsai é uma via de mão dupla. Você modela a árvore e ela te modela. Então, nesse caso, se deixe modelar, entendeu? Então, o substrato, foco nele. Desenvolvimento de micro-organismos e desenvolvimento de raiz capilar. Independente de onde você estiver no Brasil, o que eu recomendo, no meu ponto de vista, areia grossa de filtro de piscina, areia de obra peneirada, tirada fininha, perfeito. Se você usa uma peneira de arroz, você já vai tirar uma granulometria muito boa, que tem várias granulometrias, né? Fubá, milho, arroz, feijão. Se você usa a de arroz, a granulometria que... Se você usa uma de feijão e uma de arroz, a que passa na de feijão e fica na de arroz é perfeito. Eu adubo aqui, eu adubo igual o ano inteiro. A minha adubação é feita com fermentados e EM semanal. Toda semana eu adubo, uma vez por semana. E no outono eu enriqueço com isso aqui, ó. Eu faço... Isso aqui é pote de adubo. Aqui dentro tem bocacha, é um bocacha que eu mesmo fabrico, eu faço aqui, a produção minha. Então eu encho e coloco. Aqui nesse aqui tem duas, ó. Então no outono eu entro com esse, mas a adubação orgânica semanal direto. Eu não vario a adubação. No inverno não aduba? Não, no inverno nosso, no Brasil, se aduba normalmente. Não precisa interromper a adubação aqui, porque o nosso clima é muito diferente da Europa. Lá não faz sentido. Você tirar a neve da planta para adubar não faz sentido. Mas aqui não, a gente não tem essa neve. Entendeu? E essa pergunta aqui, ó. Você já viu alguém desmaiar por causa de poda drástica? É do Cauê essa pergunta. Já vi. Oh, fala, Arthur. Beleza? Deixa eu fazer propaganda para o amigo Arthur aqui, ó. Eu tinha citado, eu citei o Arthur dele aí no início da live, ó. Aí, Arthur, dá moral pro Arthur aí, ó. Galera, recomendo. Qual é esse, mestre? Esse é o Ikimono.
Olha aí. do pessoal do Rio. Excelente adubo. Tem ele em pó. Esse preto é ele em pó. Ele em pó ali, ó. E esse douradinho é ele peletizado para árvore pequena, para planta pequena. Olha só, Olha, prontinho. todo branquinho o adubo, olha. EMs, cheio de EM. Cheio de EMs. Adubo top aí do pessoal aí da galera de Petrópolis. Muito bom adubo. Caiu aqui, pode pensar, não. Valeu, Arthur. Obrigado aí pelo prestígio, cara. O Jalber... Não sou eu que recomendo, não. O Jalber Rodrigues está perguntando aqui, quando a planta precisa de um pouco de substrato orgânico, pode usar folhas trituradas? Pode. Sim, uma ótima opção. Eu uso aqui um mix, casca de pinos e folha triturada. Aqui é o que eu mais uso, eu moro na chácara, então isso aqui tem de monte aqui. Como você utiliza o Super Thrive? É o Ranieri que perguntou aí. Ranieri, eu não uso Super Thrive de jeito nenhum, entendeu? Super Thrive é negócio químico, é um hormônio, é muito ácido, também ele mata a biologia do vaso. Então eu não uso Super Thrive de jeito nenhum, não passo nem perto, entendeu? E olha que eu já usei muito. O que eu uso como enraizante natural? A tiririca, eu pego a tiririca inteira, coloco dentro de um potinho, macero ela e faço uma borra, um caldo com ela. E joga na hora. Outra coisa que é ótimo enraizante, você pega a lentilha, põe ela para germinar. A lentilha germinou, você bate ela no liquidificador e usa como hormônio enraizante. Outro hormônio enraizante muito bom, água de coco. Então, Super Thrive eu não uso de jeito nenhum, não recomendo. Eu recomendo ou a tiririca, ou a lentilha germinada, ou a água de coco, ou a batata doce também, a batata doce roxa. Se você pega a batata doce roxa, bate ela, também é ótimo para pinheiro também, para qualquer coisa. Porque é o hormônio que está ali, entendeu? Ela tem muito hormônio. Para estacas, eu posso estar utilizando toda semana isso aí? Sim. E outra, regando? Esses produtos naturais, usa na hora. Não dá para usar no outro dia. No outro dia ela já estragou. Entendi. O Joel está perguntando se pode usar adubo bokashi em orquídea. Posso usar o bokashi de orquídea para bonsai? Acho que pode. Sim. Bokashi é bokashi. Tem alguma diferença, Messi? Muitas vezes é só um apelo de marketing para venda. Bokashi é bokashi. Bokashi em japonês, o que quer dizer? Fermentado. Você pega torta de mamona, farinha de osso, cama de galinha, farelo de arroz, farelo de trigo, mistura isso tudo e rega com EM. Isso vai fazer uma coisa. Esse EM vai fermentar essa matéria orgânica, ela vai ficar pronta para uso potencializada. O Anderson Costa está perguntando um bom acaricida para junípero, cauda sufocáusica, né? Cauda sufocáusica e outra. Se o seu junípero está com ácaro, tem alguma coisa no cultivo errada. Gente, entende o seguinte, é muito comum a gente associar pragas e doenças com esse nome, né? Praga e doença. Deu uma cochonilha, a gente já associa com praga, com doença. E, na realidade, uma coisa que eu aprendi muito no... Esses bichinhos, eles não são pragas. São pragas de maneira que a gente usou de nomeá-los. Na minha opinião, pragas somos nós, entendeu? Então, na realidade, eu os considero bioindicadores. Sempre, se deu alguma doença na sua árvore, fecha a porta, qual for, o que está sinalizando, o que está indicando? Está indicando que o seu cultivo não está bom. Tem alguma coisa errada no seu cultivo. Então, junípero com ácaro, o que é? Excesso de água, falta de sol ou falta de adubo. Principalmente, excesso de água, falta de sol. Não adianta nada você passar um acaricida para cuidar dela e não cuidar do cultivo. Então, se está com ácaro,
procura ver se o substrato não está ruim. Às vezes o substrato está empoçando, está segurando a água demais. Então isso já vai favorecer o ácaro, vai baixar a resistência dela. Porque planta saudável não... Entendeu? Então, vamos passar a ver esses bichos não como pragas, mas como aliados. Ó, eu tô aqui te mostrando que a sua planta não está bem. Cuida dela que ela não está bem. Não é me mata. Se você cuida da saúde dela, ela vai recuperar até sozinha. Tem um caso mesmo, o Daniel, que está online aí, ó. Um buganvídeo dele estava com a bactéria há anos. Aquela bactéria que enrola as folhas do buganvídeo, que fica as folhas tudo enroladas. Dá muito no Acer também. No Acer burgeriano, dá muito também. A gente tratou o buganvídeo dele só com EM, usando EM uma vez por semana. Então, praga não é praga. São aliados nossos. Vamos tratá-los com mais respeito. Não precisa ficar jogando remédio, não precisa jogar veneno, nada. Eu aqui no viveiro não uso nada, não tem nenhuma acaricida aqui mais. Nada, nada, nada. A calda sulfocálcica, ela é boa porque ela ajuda a reforçar o imunológico da planta. Então, a calda sulfocálcica diluída, 5, 10 ml em 1 litro d'água, vai recuperar muito a saúde dela. Vai ajudar. Mas cuida, vê o substrato, vê se não está encharcando, vê se ela está no sol, porque é alguma coisa disso daí que está equivocado. Beleza? Mestre, uma pergunta minha agora aqui. Uma pergunta minha, que na verdade, várias pessoas falando a respeito disso, é sobre poda de piteco. Muita gente poda o piteco e ele seca parte do galho. Ele sendo galho fino ou galho grosso. Você poda o piteco e o galho seca. Pode falar um pouquinho sobre isso? Não, é contração de seiva. É normal no piteco. É natural da planta? É natural, é normal dele, não só dele, de várias outras. O que pega mesmo? Você selar bem o corte. Se você cortou e passou uma cola ou uma pasta cicatrizante que sele, que realmente não deixa, por que seca? Porque ela perde água pelo corte. Então seca esse pedaço. Então é importante você cortar e passar uma pasta cicatrizante. O Chicão lá no museu, quando ele corta galho muito grosso de piteco, ele pega esfagno encharcado de água e põe na ponta com plástico. Faz uma cabeça fica parecendo uma cabeça de fósforo ali, né? Com esfagno molhado. Então, é para não perder água, entendeu? O que faz isso aí é a perda de água. O plano vai minimizar bem o problema. E já que você sabe disso, corta um pouquinho a mais. Se for o caso, você corta 2 vezes para não ter erro, entendeu? Trabalha com segurança, sempre. Sim, sim. O Casqueto, acho que é isso. Tá dizendo, boa, Roque, praga somos nós. O que aparece na planta é bioindicador. O que aparece na planta é bioindicador, mas eu não sou praga não, hein? Pense que não é. O Ranieri, ele tá perguntando aqui, ele tá falando, dá uma dica para fazer shortinho. Acho que ele quis dizer chorrinho. Chorrinho. Cara, dica para fazer chorrinho, a melhor dica, sabe o que é? Procura de material bom. Eu sou um eterno caçador de chorrinho. Onde eu vou, eu estou procurando. Se eu vejo qualquer muda, qualquer coisa, eu estou procurando para fazer isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live com esse tema aí, ó. Eu posso marcar com vocês. Só chorrinho. Pegar mostrar. Maior prazer. Só vocês me solicitarem lá que a gente combina. Por que chorrinho é tão valorizado fora do Brasil? Porque é mais difícil de fazer e no Japão eles têm problema com espaço. Então acaba que as plantas, uma planta técnica, chorrinho, é mais valorizado do que uma grande. Porque todo mundo quer. É mais difícil de fazer, ocupa pouco espaço e tem um valor muito grande. Então todo mundo quer. É demanda. Aqui no Brasil a gente ainda não chegou nesse estágio. Na Europa já é bem valorizado e no Japão é onde é mais valorizado, é no Japão. Eu já vi plantas do Luigi Maggioni
do Urushibata, que custaram 4 mil euros. Planta, eu tenho foto ali, planta pequenininha, 4 mil euros, entendeu? Então é muito valorizado por isso, pela dificuldade que é, não é fácil fazer, não é fácil manter e pelo tanto que é valorizado. Fala, senhor. Tem um vídeo dele. Show. Tem um vídeo do Luigi, acho que está lá no Face da Terra Bonsai. No meu Face também tem um vídeo lá na casa dele, sensacional. Acabei de ganhar, ó. E ele mostra uma planta lá que ele pega na mão e fala, este 4 prêmio. Um pinheiro. É legal mesmo. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Do Ranieri também. Não, peraí, deixa eu ver. Cauê tá dizendo aqui, ó. Hidaka fala que chorrinho é mais fácil de carregar. O Ranieri tá dizendo aqui, ó. Rock, qual estilo você mais gosta do bonsai, né? Se é o japonês ou o vietnamita? Cara, aí não é estilo, é linha de escola, linha de trabalho. A arte do bonsai nasceu. A gente muito o seguinte: o bonsai nasceu na China enquanto filosofia, prática zen. A arte mesmo foi no Japão. Todas as escolas, ou elas têm influência chinesa, ou têm influência japonesa. Eu gosto, as escolas que eu me identifico são a japonesa, taiwanesa e a europeia. Entendeu? A europeia é muito focado, muito baseado no esquema do Japão mesmo, e a de Taiwan também. Só que eu gosto muito da pegada de Taiwan para tropical. As jabuticabeiras deles, lindas, ficos maravilhosos, pitangas exuberantes, buganvílias espetaculares. Então, para mim, as que eu mais gosto mesmo é Japão e Taiwan. Se falando de plantas japonesas e de Taiwan, eu percebo que as de Taiwan, de tamanho grande, que eles fazem muita planta grande lá, né? Elas são fantásticas, mas se falando de chorrinha, eu ainda prefiro os japoneses. Eu acho que, sei lá, mais bonitinho. Não, chorrinho não tem Cortou conversa, aqui. Japão mesmo, não tem... É Japão, né? Você olha no Chibata, a galera... Japão, Urushibata. A galera entrou aqui, entrou mais gente aqui, mas cadê as perguntas? Vamos lá, gente. Qual a dúvida de vocês aí? Aproveita. Ó, para quem tá chegando agora e não pegou ainda, depois vocês dão uma olhada lá no Instagram do Mestre Rock. Tem uns posts lá, ele tá dando uns cursos online agora. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que tá nas publicações lá. E é muito interessante as aulas, hein? Bonsai Brooks entrou aqui também, hein? Ó, veio uma pergunta agora. Deixa eu ver quem que tá fazendo pergunta. Trabalho que você gosta. Cara, é o seguinte, é igual filho, né? É diferente. Eu tenho alguns trabalhos que eu gosto. Planta mais velha que eu tenho aqui, eu tenho alguns pitecos bem velhos, tem jabuticabas bem velhas. Era muito velha, porque essa espécie é a Miciaria jabuticaba, é a Sabará anã ou caipirinha. É uma espécie que cresce muito pouco. Para ela chegar nesse diâmetro aqui, é uma árvore que eu acredito que tenha mais de 100 anos. Mas, assim, eu tenho várias que eu gosto, cara. Tem vários trabalhos meus aqui que eu sou apaixonado. É até difícil de vender, entendeu? Mas, assim, é difícil eleger. O Thiago postou de novo aqui, ó. Quanto tempo de repouso depois de tirar o arame? Não precisa de tempo, Thiago. Você pode aramar novamente em seguida, tá? Aí, quanto tempo para trocar o adubo? Uma vez por mês. Troco todo mês. Todo mês? Ele perguntou se era 2 meses aqui. Não, é todo mês. Quem que tá falando aqui? É o Magno Costa. Magno é aqui de Cuiabá. Isso. O Joel pergunta as plantas enormes da Ásia. Cara, é um trabalho, é um macro bonsai, né, que eles falam. Eu não gosto muito não, que é difícil de carregar, igual o Cauê falou aí do Hidaka.
Eu já estou ficando mais velho, então eu estou naquela fase que eu quero planta que fica fácil de carregar sozinho. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a carregar. Mestre, tem uma pergunta muito interessante aqui do Ociones Santos. Ele está perguntando assim, Roque, você acha que bonsai sempre tem que se enquadrar em alguma linha? Ocione, fazendo bonsai, independente de escola, independente de linha, tá valendo. Porque o benefício que traz para a alma, que traz para o pessoal da gente, ele tá sendo efeito, tá surgindo efeito, entendeu? Eu acho que é o seguinte, esteticamente, se você é profissional, se você quer entrar em exposição, depende muito do seu objetivo. Se você vai trabalhar com profissional, eu acho que você tem que ter um critério. Você tem que ter uma coisa para você passar para o seu aluno, para você defender no seu trabalho, entendeu? Facilita muito. Essa questão da escola, você ir numa escola, já facilita porque os caras têm séculos já de cultura, do bonsai, de filosofia. Então, facilita muito o aprendizado. No meu ponto de vista, é o seguinte, a técnica, a regra, ela é para moldar o artista. Mas na hora de criar, tenha liberdade, abra mão delas. O importante é ser feliz, entendeu? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Na minha vida, eu adotei que eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, não abro mão da razão. Então, ter razão dá muita briga, né? Muita discussão. Eu acho que não precisa ter linha, não, cara. O que precisa é ficar bonito. O que o bonsai interessa? O que é o bonsai? O conceito da arte bonsai, o que é? É uma árvore velha no vaso. Se for uma árvore velha, que passa idade, pô, tá valendo. Agora, tem umas coisas que são importantíssimas do bonsai. Nebari, tatiagari, nebari limpo, raiz radial, raízes equilibradas. Se não tiver isso, não é bonsai, porque lá fora, para ser bonsai, tem que ter isso. Então, você está fazendo outra coisa. É cultivo de planta, está valendo. Não é bonsai, mas está valendo do ponto de vista filosófico e emocional. Mas do ponto de vista técnico, eu acho interessante. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Tem mais alguma? Tem um monte. O Nidin Sanches, ele está perguntando aqui em qual região do Brasil se tem piteco in natura, de qual região ele é nativo, né? Depende do piteco, né? Esse que a gente vê aí, que é o Brazilian Rain Tree, que é o mais famoso fora do Brasil, ele é do Rio. Agora, pelo Brasil inteiro tem várias espécies. Aqui em Minas a gente tem o do Mosum, tem esse cascorento, né? Você falou o outro aí, que eu esqueci. O do Mosum tem o Jurema Branca, que a gente chama de piteco, tem o Tortum, tem o... Roque, existe alguma coisa relevante entre adubar, misturando o bocacha no substrato ou usando no porta-adubo? O que acontece? Eu gosto mais de usar... Boa pergunta. Como porta-adubo, o vasinho. Por quê? Fica mais fácil de eu tirar para jogar fora. Polui menos o vaso. Se você coloca direto no substrato, ele vai ser decomposto por micro-organismo, por bichinho ali, e vai virar um pozinho e vai entrar no substrato. Só isso. Mas tirando isso, tá valendo. O importante é usar. Aqui, o que acontece? Esse daqui 2 semanas já vai para o jardim. Joga ele no jardim e coloca outro novo aqui. Para não ficar entupindo demais o substrato. A adubação foliar é válida? O João Luiz está perguntando. A adubação foliar é adubação química. Então, para mim, não é válido. Eu não uso, não recomendo. A única coisa que eu uso foliar aqui é a caldo-sulfocáustica diluída, 10 ml, 1 litro d'água, e o EM5 diluído, 5 ml, 1 litro d'água. Aquela solução do EM5. Só o que eu uso foliar são esses dois. Não uso mais nada foliar. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é até um dos mitos do bonsai aqui, ó. Quem está fazendo a pergunta é o Paulo Miranda. Paulo Miranda. Quanto tempo para trocar o substrato das plantas? Né? A gente sempre vê aí como via de regra a cada 2 anos, né? Isso é válido? Aí é o seguinte, a cada 2 anos é chorrinho. Chorrinho é 2 anos, porque 2 anos satura. Planta pequena, quanto menor o vaso, menor o período de troca. Entendeu? Um ligusto, chorrinho, você troca anual. Acer burgeriano, chorrinho, você troca anual. Entendeu? Agora, normalmente é 2 anos mesmo para chorrinho.
Quanto maior o vaso, maior a janela que você pode ter. Então, um vaso desse daqui, ó, desse tamanho, um vaso desse tem o quê? 70 centímetros de tamanho tem esse vaso. Um vaso desse aqui, eu posso trocar de 5 em 5 anos tranquilamente. O Everson tá perguntando aqui, ó, se pau-ferro dá bonsai. Dá bom bonsai. Foi a primeira árvore, quando eu comecei a fazer bonsai, foi a primeira árvore que eu fui, foi o pau-ferro. Porque eu acho a árvore linda, me remete muito à minha infância. Então, a primeira árvore que eu fui, até hoje estão eles ali, entendeu? É difícil. Esse grupo do pau-ferro, esse grupo de leguminosas, não é fácil de trabalhar. Ela não responde bem à poda, no vaso não responde muito bem a replante. O Jalber Rodrigues está perguntando se quem perguntar mais aqui ganha uma camiseta da Terra Bonsai. Cara, eu acho que só pelo que as informações que já está soltando aqui, ó, que você não vê essas informações assim livre aí nas redes sociais do jeito que a gente está passando aqui agora. O mestre está soltando muita coisa, muita informação boa, cara. Já vale mais que a camiseta, hein? Se ganhar a camiseta, é pouca coisa. Alguns bonsai com galhos com pouca conicidade. O que o senhor acha? Cara, é o seguinte... Onde é que tá? Porque a conicidade aqui, é importante. Tiago. Ela é importante, mas ela não é só ela que vale. É um conjunto. O bonsai eu considero um conjunto de fatores. Não é só um isolado. Então tem que ver muito do trabalho em si. É chato. Eu acho que é complicado a gente ficar julgando o trabalho dos outros. Cada um cuida cada cabeça é seu guia, né? Mas, assim, eu prezo muito nos meus trabalhos essas características de árvores velhas. O que eu busco trazer para o meu bonsai? Características de árvore realmente muito velha da natureza. Então, eu busco muito conicidade, nebare radial. Eu valorizo isso. Mas se as outras pessoas não valorizam, eu não posso obrigá-los a valorizar. Eu acho que é importante. Mas aí você tem que ver o conjunto da obra num todo. Não só esse aspecto. O BK Transporte está perguntando: coletei uma espécie de caliandra que tem entrenós muito grande. Eu consigo diminuir esses entrenós? Tem que saber qual espécie né? Você consegue sim. Tanto com o manejo, com as podas sistemáticas e principalmente com o Metsume. Se o pessoal não conhece Metsume, o que é o Metsume? À medida que a árvore brota, logo no início, ela abre a geminha, você pega com a mão a geminha e tira. Você deixa 2 folhinhas, 1 folhinha, 3 folhinhas no máximo. O Metsume vai fazer muito, diminuir a folha, compactar a árvore e diminuir os etenós. O Jaci está perguntando aqui: ao trocar o vaso, mudar para um vaso maior ou deixar no vaso do mesmo tamanho? Acho que ele quer dizer, ao trocar o substrato, se a gente deve deixar a árvore no mesmo vaso ou trocar para um vaso maior. É o seguinte, aí vai depender principalmente estético e botânico. São 2 pontos que a gente tem que levar em conta aí nessa questão aí. Então, ó, se a árvore está bem, não está sofrendo, pode ficar no mesmo vaso. Se está bonito, se está agradável, se o vaso está valorizando a árvore, pode ficar no mesmo vaso. Não precisa necessariamente passar para o maior. Passa-se para o maior se o vaso está muito pequeno, esteticamente está peru no pires, né? Está muito grande a árvore e o vaso pequenininho. Ou se está biologicamente, botanicamente atrapalhando a árvore. Se não, se está saudável, está bonito, pode... O Joel está perguntando aqui... por que é difícil achar mudas boas de azaleia no Brasil. Eu acho que é em relação a produtores, né? Eles não têm muito foco em muitas mudas de azaleia, mas pode... Eu acho, nesse ponto, eu não concordo muito com você, Joel, porque eu acho, pelo menos aqui em Minas, a gente acha muita azaleia boa. Eu já vendi azaleias maravilhosas. Eu trabalhei uma na aula hoje. Olha essa daqui, ó. Eu acho isso maravilhoso, ó. Um material muito bom, ó. Então, a gente tem material de azaleia bom. A gente não tem. O Cláudio está falando o seguinte: o que você acha dos bonsais no estilo mais natural? Porque hoje fazemos patamares muito definidos, fora do que a natureza representa. Então, aí, depende da espécie. Na realidade, é um erro de interpretação sua. Por o seguinte:
As árvores muito velhas, árvore muito velha, eu estou falando de 500, 600, 900, 1000 anos, elas têm patamares. Se você vier comigo no Zap, eu te mando várias fotos que eu uso como referência de árvores milenares, que elas têm patamares. Então, quando você vê esse excesso de patamar aí no bonsai japonês, no bonsai europeu, é por causa disso. Existe aquela linha que foi encabeçada pelo Walter Paul, que é o que carrega a bandeira do Naturalistic. Eu acho legal o Walter Paul, admiro o trabalho dele, acompanho, é um outro site que eu recomendo. Ele tem um blog, o Walter Paul tem um blog, que ele posta no blog dele diariamente o que ele está trabalhando no viveiro. Recomendo demais o site do Walter Paul. É Naturalistic, só que é o seguinte, ele não faz patamar. Ele faz patamar sim, entendeu? A árvore dele tem nebare, tem boa conicidade, tem troncos que correspondem ao conjunto da árvore, ou seja, tronco cônico, galhos cônicos, não são aqueles galhos cilíndricos, compridos, ramificações maravilhosas. Então, na realidade, a questão é a interpretação. O naturalistic, o que não interessa se é naturalistic, se é escola japonesa, se é escola taiwanesa, se é Vietnã, o que interessa? Parece árvore velho, é bonito, tá valendo, entendeu? Se parecer árvore velha e for bonito, ótimo. Tem essa bandeira, o Japão endureceu muito, enrijeceu muito, tinha essa crítica que veio com o naturalistic, que ficou tão poroso o critério do Japão, que perdeu-se um pouco a naturalidade, ficou artificial. Se vocês repararem, as cocufos, eu acompanho a cocufo ano a ano. Sempre quando está na época da cocufo, eu já fico no YouTube ali, caçando qual que vai ser os primeiros vídeos daquele ano. A cocufo, de 3 anos para cá, mudou consideravelmente. Eles escutaram a mensagem que o mundo pediu. Então, eles estão mais dando algumas regras. A questão de limpeza, você já vê árvores com líquens, que antes você não via, elas eram extremamente limpas. Então, você vê árvores com líquens no tronco. Então, até mesmo o bonsai japonês também deu uma flexibilizada nisso aí. Mas é o seguinte, se for bonito, se for impressionante, parecer uma árvore velha, cara, ótimo, independente da bandeira. E se você faz um trabalho, se você traz uma proposta de um trabalho artístico, com uma foto. Não, eu fiz essa árvore baseada nessa árvore da minha região. É uma árvore mais velha da minha região, eu quis imitar ela no vaso. Perfeito. Você fez arte. Arte é isso, entendeu? Agora, o que eu não concordo muito é com uma árvore que não tenha nebare, não tenha tronco, e ser chamado de bonsai. Aí já não pega, entendeu? Então, é só colocar a minha posição com relação a isso. Beleza? Mestre, essa outra pergunta acho que dá para responder junto nessa mesma azaleia aí. O Jalber Rodrigues está perguntando, a azaleia aceita bem poda drástica? Quando fazer? Total. Sem medo. Essa daqui foi uma poda drástica, ó. Essa foi uma poda drástica aqui, ó. Aí o que brotou eu usei para montar essa copa. Obrigado, eu estou te elogiando muito. Obrigado, pessoal. A gente está fazendo de coração mesmo. O Cione Santos... Nos comentários aqui, ó, teve uma pessoa que indicou aqui, Shorin Tomohiro Masumi. Muito boa recomendação, sim. O Cione Santos está perguntando aqui, ó, tenho dúvidas sobre aramação e desfolha. São práticas que ela recebe bem, está falando da azaleia. Sim, recebe bem. O que é importante você saber? Aramação é uma ação que estressa a árvore. Então, toda vez que você vai fazer a aramação, a planta vai dar... Se o galho está para cima, se aramou ele para baixo, você freou o crescimento dele, ele vai crescer menos. É importante ter essa consciência. E o que é importante? A árvore está saudável. Tanto para aramação quanto para defolha, pré-requisito indispensável. A árvore está bem, está saudável. Se ela está com qualquer doença, se ela tiver com qualquer doença ou com qualquer problema, não faça nenhum nem outro, porque pode piorar e pode prejudicar mais ela ainda. O Metsumi, alguém tinha perguntado do Metsumi.
Isso daqui é um lantana camará. Aqui, ó, dá para ver bem as pontinhas que eu cortei, que eu tirei todas. E aqui dá para ver, olha só, no ápice aqui, o galinho novinho, tá vendo? Eu venho aqui, ó, pego e pá, tiro. Ficou uma folha grande. Como é no ápice, eu deixo só um par. Só fica um parzinho de folha. Nela inteira. Eu faço isso nas árvores que eu estou refinando. Eu faço isso todo dia. Deixa eu pegar uma tesourinha nesse aqui, que esse aqui ficou mais grosso. Eu faço isso todo dia. A primeira coisa que eu faço, tomo um café e venho tomando café numa área que eu tenho próxima aqui do viveiro, que são as árvores para fazer metsume. E já venho todo dia fazendo metsume nela. O metsume é que vai fazer a copa ficar densa, os entrenós ficarem menores e a folha ficar menor. Olha o tronquinho dela, que coisa linda. Mestre, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O pessoal que gosta de ler bastante, pelo visto. O Belotti está perguntando qual livro que o senhor indicaria para leitura? Livro de bonsai. Livro que eu indico, sim, de cara, Naka, John Naka. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, esses livros aqui são livros companheiros meus de uma vida e que eu indico muito, ó. Bonsai Techniques, de John Naka, sensacional. Isso aqui é um livro da década de 80, bicho. Com ele, você tá bem armado, bem calçado. É a base, né? É a base. O Bonsai Techniques 2, John Naka também. Muito bom. Outro que eu indico, Kimura, o 1. Kimura 2. The Magician, o mágico Kimura. Classic Bonsais of Japan. Esse livro foi um livro feito pela Associação Nipônica de Bonsai, muito interessante, coisas maravilhosas nele. Árvores de 900 anos, 800 anos, 500 anos, aí eu abro aleatório, só coisa linda, entendeu? Isso aqui é uma ótima referência. Vou pegar mais dois aqui que eu indico também. Mais dois livros. Deixa eu ver aqui. O livro do Mauro Stenberger, muito bom. Excelente livro. Tem uns passo a passo, aramação. Maravilhoso livro do Mauro Stenberger. E esse do Liporati, também muito bom. Com uns antes e depois, como que ele fez, as soluções que ele dá para os problemas. Essa bibliografia aí, essa daqui eu considero o meu carro de frente aqui. Mestre, o Nidim Sanches está perguntando que viveiro o senhor indica na capital, São Paulo, capital São Paulo. São Paulo? Cara, eu tô meio por fora. Ó, a Regina Suzuki, o Bocabello, que me vem à cabeça assim, que eu conheço, que eu lembro, ó. Regina Suzuki, material muito bom, Bocabello, Mizuno, pessoal lá, Dona Junco, Eduardo Mizuno. Tem mais, o Elair, o nome do coisa dele. Acaba que tem muito, eu não lembro assim, eu fico até injusto falar de um, não falar de outro, mas os que vieram à cabeça aqui mais de cara foram esses. Ok. Tem uma pergunta aqui, que essa aqui eu acho interessante, ó. O Cash Quieto está perguntando, mestre, esse negócio de árvore velha é aquela coisa de referência da pessoa, né? Nós aqui no Brasil dificilmente vemos árvores milenares. Nossa referência é diferente, né? Um pouco. Só que é o seguinte, o que acontece? Depende muito para onde você quer ver, entendeu? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que são os biomas maiores, né? Os maiores biomas que a gente tem, são biomas muito dinâmicos
e em que as árvores, a grande maioria, são pouco longevas. Mas aqui em Minas mesmo, eu vejo jabuticabas de 300, 400 anos, uso, tenho muito foto delas como referência. Lugares que eu vou que tem árvores antigas. Salvador tem muita árvore antiga, ficus, paineiras maravilhosas, muito antigas. Então tem paineira muito maravilhosa, jequitibá, jacarandá. Então a gente tem algumas espécies bem longevas. As espécies mais longevas dos nossos biomas são os jequitibás e os jacarandás, que vivem até 1.200 anos. Aqui em Minas tem um com 2.000 anos, entendeu? Então, elas têm características diferentes? Tem características diferentes. Mas aí depende muito de você fazer um trabalho em cima disso. Essas árvores é que são a minha referência para eu fazer isso. Aí sim, aí você está com um trabalho fundamentado. E não aleatório. E não ter a confusão também de pegar a árvore ali da esquina e usar como referência para bonsai, que não é. A referência nossa são as árvores muito velhas. O Rio de Janeiro mesmo, na cidade, na arborização urbana, tem muita árvore antiga, linda, com conicidade, com tronco maravilhoso, com nebares perfeitos, magníficos. Então a gente tem. Em Belém, em Belém tem a Sumaúna. A Sumaúna é uma aula de bonsai, em conicidade, em nebare, entendeu? Então a gente tem muita referência, sim. É só buscar e saber olhar, entendeu? E essa questão do critério, você não pega todas, pega uma ou outra e usa como referência. Umas respostas rapidinho aqui para umas perguntas aqui. Ricardo está perguntando, o que você acha de usar areia grossa ou melhor, caqueira e pedrisco? Depende da espécie. Para a maioria das espécies, eu prefiro caqueira e pedrisco. Para piteco, buganville e caliandra, eu gosto muito da areia grossa. Então, piteco, buganville e caliandra, a areia grossa vai perfeito. O piteco, até porque ele é nativo. O lugar, que é a restinga, de onde ele vem, é nativo. É outra espécie que tem muita no Rio, muita árvore velha, que é maravilhoso de ver. É o piteco, entendeu? Então, essas árvores, essas espécies que são da areia, elas gostam da areia no vaso. O Jaci está perguntando se o Metsumi é responsável por aquelas acículas pequenas de tamanhos iguais. Acho que é isso que ele quis dizer. É isso mesmo. Sim. O Metsumi é para folha plana. No pinheiro, se eu não me engano, é mequiri, que chama no pinheiro. Muda um pouco o termo, mas é a mesma coisa. É o mesmo procedimento. No pinheiro é o mequiri e na folha plana, Metsumi. Mas é exatamente isso aí, já charada. Gente, eu tô dando o pulo do gato para vocês aqui. Metsumi é o pulo do gato para você refinar a árvore. Entendeu? Você quer refinar a árvore, quer fazer copa, quer fazer sua copa ficar densa, sua folha ficar pequena, ficar com o entralhar pequeno, Metsumi é o segredo. Pouca gente passa isso assim. É o que eu falei pra galera. As informações aqui que estão sendo abertas, não acha fácil assim aberta. Não, o Cláudio está perguntando... Oi? Se for para fazer bem feito. Tá certo, tá certo. O Cláudio está perguntando aqui, se é verdade que é bom deixar desidratar a azaleia para poder aramar, porque ela tem os galhos bem quebradiços, né? Cláudio, de jeito nenhum, eu não recomendo isso para espécie alguma. Eu, uma vez na Europa, eu perguntei isso para um japonês. Ficou uma confusão que eles nem entendiam o que eu estava falando. Entendeu? E de jeito nenhum. E depois que eu fiz escola, Poliporate, que eu peguei o know-how mesmo lá, de jeito nenhum. É o contrário. A azaleia, ela tem um time de arame. É igual o buganville. O buganville, você arama ele quando o galho está verde, quando ele está novo. Se ficou velho, você não arama mais. Corta e põe outro no lugar, entendeu? Então, a azaleia, como o buganville, você arama o galho novo. E sempre muito molhado. Lá, quando eles vão torcer um junípero, fazer uma torção, eles enrolam um pano molhado no galho que vai receber a torção muito forte e deixa 2 dias molhando, encharcando aquele pano para hidratar muito. É o contrário. Fazer restrição hídrica para diminuir quebra não existe, é lenda. Isso é um equívoco muito grande. Já vi muito isso. E é o equívoco. Nidim está dizendo aqui, não vejo representações de árvore velhas no cerrado. Falta identidade nacional no bonsai?
Acho que ele quis dizer que ele não vê bonsai iguais às árvores do cerrado. Falta sim. Falta identidade nossa, falta a gente valorizar mais o nosso trabalho, falta mais a gente olhar para o cerrado. E eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Fala-se tanto do desmatamento amazônico, eu fico olhando essa balela toda que vive aí, ó, de um escândalo por causa da queimada. E do cerrado ninguém fala nada. O cerrado hoje é o bioma mais agredido no Brasil. Eu sou de uma cidade que chama Paracatu, no interior de Minas, que é divisa com Brasília. É a última cidade em Goiás que tem Minas. Fica a 200 quilômetros de Brasília. Cerradão Bravo. É um bioma que eu sou apaixonado. A terra do Araticum, do Piqui. Então, da Gabiroba. É um bioma que tem árvores para bonsais magníficas, sensacionais. Falo isso muito com o Diogo. O Diogo está no cerrado ali, ó. Eu falo, vocês não valorizam o material seus. A gente, numa aula da escola que teve aí, a gente fez uma aula de campo no cerrado. Foi maravilhoso o que a gente viu, é uma aula. Andar no cerrado é uma aula. Então, praticamente a gente valorizar as nossas espécies. Mas isso é cultural nosso. Eu repito o que eu falei no início lá, síndrome do cachorro vira-lata, do Oriano Suassuna. É aquilo ali. Eu sou muito fã do Oriano Suassuna, sabe? Eu concordo muito com as radicalidades dele. Eu acho que tem muito fundo de verdade ali. Praticamente aqui no cerrado, nosso cerrado é um cerrado bem seco. A gente já tem os bonsais prontos, só falta pôr no vaso. A questão é na hora da remoção deles. Eles estão prontos já. Cerrado é um bioma em que é muito comum a árvore aprofundar muito a raiz para se proteger do tanto que é difícil aqui a vida aqui fora. Então, para você fazer a coleta é complicado, entendeu? Assim, eu já tentei aqui com piqui, eu cultivei um piqui 6 anos. O primeiro replantio dele, ele morreu. Eu acho que ele não responde bem a poda de raiz. Então é aprender mais, explorar mais esse campo aí, sabe? O Everson tá falando aqui, ó. Seria muito bom aprender as espécies aqui da região dos lagos. Sei que tem muitas espécies, só não sei identificá-las. O Everson, né? Eu acho que ele tinha que ir lá tirar umas fotos, foto da folha, do tronco, né? Eu conheço, tem muita espécie legal. Tem o piteco, tem a quixaba, que ninguém nem fala. A quixabeira é uma árvore maravilhosa. Da caatinga, tem na restinga também. Lá nessa região dele tem muita casuarina, que é top. É uma espécie... Olha aí, show! É nativa brasileira, é uma espécie australiana e que faz um estrago muito grande na restinga. Porque onde ela cresce, ela inibe o crescimento de outras espécies. Então, quem está aí e pode coletar casuarina aí nessa região, é sensacional para trabalhar, entendeu? Material muito bom. Eu vi uma pergunta aqui, se Metsumi faz com a mão. Não, pode fazer com a tesoura também. É do Ociones. Pode fazer com a tesoura sim, Oceone. Mas normalmente com a mão dá, porque o brotinho tá tenro, tá jovem. Ó, o Ricardo perguntando onde é que encontra literatura sobre Metsumi. Você não vai encontrar muita coisa não, Ricardo, porque... Quem detém esse conhecimento não faz muita questão de passar ele, não. Ele é o pulo do gato, como eu falei. É o pulo do gato mesmo. Hoje vem observando... Deixa eu ver aqui, ó. Muito no Brasil, a arte do bonsai. E percebo muitos sites vendendo pré-bonsai e até bonsai, no meu ver, muito comercial. E falta de arte nas plantas. Sim. O que acontece, gente? Isso é uma realidade. Infelizmente, no Brasil, o bonsai ele se dissipou com plantas comerciais e não com plantas artísticas. A gente tem pouca exposição, com exceção ali do Sul, com o pessoal do Bonsai Sul, que fez a última exposição deles magnífica, sensacional, linda. O pessoal de Salvador, que começou agora a Anisa lá, com exposição, com a proposta de exposição com prêmio legal. Então, na realidade, falta para a gente, sim, esse critério artístico. Falta para a gente, sim, melhorar muito tecnicamente. A gente houve uma melhora muito grande nos últimos anos, mas muito pontuais. O grosso ainda é um nível técnico muito baixo. A sua observação é válida e também eu partilho dela também, entendeu?
Então é isso, pessoal. A gente que agradece. Muito obrigado a todos. Ô, galera, vocês que assistiram aí, que gostaram, eu vou pedir para vocês curtirem, entrar aí no Instagram, no Facebook, compartilhar também, porque, na verdade, é o seguinte, isso aqui incentiva a gente a fazer mais, né? Não é qualquer momento que você vê um mestre abrindo assim o jogo e falando abertamente para a galera, entendeu? Então, por favor, ajuda a gente aí a fazer mais live para vocês, certo? E vão lá no Instagram do mestre, vai ter muita coisa lá que ele está postando agora, e tem os cursos também. Isso aí, gente. Até mais, até a próxima. Espero ter muitas outras lives aí com vocês. Beleza. Valeu, Diogo. Obrigadão, Diogo. Valeu, mestre.